Bom, sim. Boa noite, meus amigos, minhas amigas e todos os torcedores de futebol. Estamos aqui para mais um episódio da Arquibancada de Ouro. O segundo do dia, a gente está numa nova filosofia aí. Eu não sou só um porco imundo que não toma banho. Eu tô com a mesma roupa do outro episódio. O segundo episódio eu vou receber um outro cara, que é amigo meu há um pouco mais tempo que o outro. Ele é amigo meu desde o segundo grau. Amigo meu há 28 anos. Ele tem algumas características muito particulares e muito similares a mim. A gente gosta do mesmo estilo de música. A gente, desde cedo, a gente sai pelos mesmos lugares, tal, participa de muita coisa, mas a gente tem uma diferença. Né? Eu deixo as histórias que ele vai contar explicar quais são essas diferenças. Não dá para não falar do clube dele, que vocês vão ver, ele já veio com a camisa do clube. Achei bem legal isso. E eu queria agradecer a presença e dar as boas-vindas pro meu amigo Roberto Nunes, o Beto. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que a É, gente não sabe o horário que as pessoas vão assistir, mas, pô, é um prazer estar aqui, né? Fico lisonjeado com seus elogios, né? Sei que vai causar ciúme em casa, mas, né? Acontece, né? É só superar que tá tranquilo. tá bom. Beto é pai de Sofia, que acabou de entrar na medicina. Apesar do Beto, ela conseguiu entrar em medicina. Menina prodígio, né? É marido de Camila, uma grande amiga. Beijo, Camila. Saudade de você. Não do Beto. E Beto é um vascaíno doente. E assim, o Beto é um cara que ele é tão vascaíno que apesar de tudo que o Vasco vem passando nos últimos 60 anos, o Beto não larga o Vasco. Sim, esse episódio a gente vai brincar um pouco mais. Porque eu acho que os maiores rivais, eles têm que se sacanear. E a gente agora tá lidando de um rival direto, histórico do clube. Mas a gente vai manter também o roteiro. Vamos começar um pouco. Fala um pouco do teu amor pelo Vasco. Da onde veio essa paixão. Em que momento você falou assim, cara, eu sou Vasco? Cara, você começou falando do vascaíno doente, né? Aí eu vou parafrasear Carlos Drummond de Andrade, né? Não me chame de doente sendo vascaíno, né? Doente é quem não é o vascaíno. Tu tá subindo muito o nível do programa, tá? Pô, estudei pra vir aqui, né? E então, cara, a minha ligação com o Vasco começou, eu devia ter uns 5, 6 anos. A primeira vez que eu fui ao estádio, né? Meu pai sempre foi vascaíno doente, doente até hoje também, né? Acho que pra ser vascaíno tem que ser doente, meio doente, né, da cabeça, né? E me levou ao jogo do Vasco, Vasco e América. O Vasco tinha uma pequena seleção, né, daquela, daquela geração que estava começando, tinha o Qual ano? Romário ali ainda, antes 88. era 87, 88 por aí. Sim. Bismarck também aparecendo, Dinamite, Acácio, né? Isso aí você traz na sua memória afetiva esse time aí que ficou para a história, né? E com essa ida aí ao Maracanã, a primeira vez que você vai ao Maracanã é uma coisa assim de maluco, porque quando você, né? Na nossa época de criança, que é o Maracanã não é essa arena que é hoje em dia, né? Quando você chegava no estádio, tinha uma rampa e você, quando chegava na subida da rampa ali no anel, né, lá de fora, você já escutava a torcida, né? E aquilo ali já te arrepiava dali. E pra mim foi ali a paixão à primeira vista. Foi Vasco e América 3-0, não lembro os gols também, que é pedir demais. Mas eu lembro que foi a primeira vez que eu tomei mate na minha vida. E meu pai comprou uma bandeirinha. E aquela bandeirinha guardei por muitos anos. E a partir dali, cara, foi uma paixão que ficou no meu coração e que não sai. É, é um, é um vício bom, eu posso dizer. Pô, é legal falar isso. É porque assim, você conseguiu matar muita coisa numa conversa só. Porque assim, eu queria perguntar de onde veio, porque time é herança. A minha herança de Flamengo foi meu avô, do Pablo foi outra pessoa, do Chicão que teve aqui foi outra, da minha esposa fui eu, que ela falou. Uhum. Você já foi diretamente teu pai, cara. Você assim, o Chicão, o pai dele não era Flamengo, o Pablo não era Flamengo, o pai, o meu não era Flamengo, o teu já é o pai. Uhum. Você,
Antes de você ir pro estádio, teve pressão do pai ou você já sempre, cara, aquilo caiu como uma luva pra você? Assim, né? O Vasco, na minha família, veio com o meu avô, né? Pai do meu pai, avô paterno, que passou pro meu pai e que foi transferido para mim. Então, assim, não chegou a ter pressão, nada. Foi natural. Ser Vasco foi natural na minha vida. E é uma coisa que, assim, nunca titubeei de tentar mudar de time, ou ninguém nunca tentou fazer a minha cabeça para mudar de time, até porque, diferente das gerações hoje, né, a gente criava uma ligação muito forte com os clubes, né? Sim. A gente tinha mais jogos na televisão, né, dos campeonatos regionais, tinham mais emissoras que transmitiam os jogos, e você tinha a coisa do rádio, que era muito Isso que eu ia a falar. emoção de ouvir no rádio. E a gente sempre assim, quando eu era pequeno, né, a gente estava fazendo viagem, alguma coisa assim, meu pai sempre voltava domingo à tarde ouvindo o jogo do Vasco. Sim. E mesmo se você não tá vendo, você tá ouvindo, e aquela coisa do rádio, você criava a imagem do jogo na sua cabeça. Às vezes, assim, aquela. E os caras estão no meio de campo só trocando bola, não tem nada. O cara tá dormindo no estádio, mas você no rádio tá achando que aquilo ali, Vai porra, pela vai ponta sair o direita, vai gol. cruzar a sala, mas a bola tá lá do outro lado, o cara tá Isso, tocando é. pra trás. E assim, e essa coisa do rádio também, eu lembro quando eu era pequeno, que era muito legal. Era desesperador, né? A gente achava que a qualquer momento ia sair qualquer gol, ia sair qualquer coisa. O narrador de rádio, ele tem uma capacidade de transmitir uma emoção absurda Uhum. que o negócio não tem. Você falou uma coisa bem real, porque hoje a gente perdeu isso. Eu lembro de ir ao Maracanã, que o meu avô me levava, meu pai me levava, e as pessoas levavam rádios para arquibancada. Sim. Elas estão vendo o jogo, mas elas queriam ouvir o narrador narrando o jogo que eles estão vendo. Cara, mas eu faço isso ainda com jogos de televisão. Até porque a qualidade hoje dos narradores a gente sabe que tá um pouco duvidosa, né? Esse é o Mas quadro Críticas do Beto. não, eu não vou fazer crítica para não, até porque meu advogado tá viajando, que é feriado, e ele tá viajando, ele pediu para hoje eu me segurar um pouco porque ele tá de recesso, Apaziguar um pouquinho. Não, mas assim, e aí essa identidade, né, sem pressão, foi uma coisa muito natural e que eu carrego até hoje, né? Então, assim, como a gente se conhece há 30 anos, né? Você sabe que na fase que eu te conheci, né? Teu time estava numa fase que não estava tão boa, Não, né? tava. E o Vasco vinha numa ascendência sempre crescendo, crescendo, crescendo. 97, pô. Pô, 97, né? Que a gente se conheceu, né? E assim, né? A paixão só fez crescer, crescer, crescer. E hoje, o que eu passo com o Vasco, né? Eu não sou sozinho, então isso me conforta. Vamos falar já mais disso. Você falou de um montão de cara espetacular. Inclusive, tem uma galera que as gerações novas não acompanham, porque se não tem uma ultra idolatria, eles não reconhecem nomes. Mas, por exemplo, Giovanni, Bismarck, Acácio, são caras monstruosos na história do Vasco. E essa molecada hoje em dia, de repente, nem sabe quem esses caras são. Então, assim, quem é o cara que você viu jogar e você falou assim, porra, esse cara aqui é Vasco, meu irmão. Esse cara aqui, você se identificou com ele. Eu dei um exemplo já de um jogador do Flamengo que, pô, o cara, sei lá, bicho, o cara não é chamado nem pra evento do Flamengo. E a gente via aquele vestindo a camisa, de repente ele era assim até fora de campo. Uhum. Mas ele personificava ali uma coisa muito forte. Quem é esse cara pra você? Que você via esse cara, você não queria ter a camisa dele, você queria participar, você queria. Pô, acho que posso mostrar? Pode. Aqui. Então, mas aí é o teu deus grego, né, cara? Então, assim, o Dinamite. Cuidado com o microfone, foi pra trás. O Dinamite, pra mim, foi o Deus, né, que eu pude ver jogar, mas tendo uma referência, uma identidade mesmo com o clube foi ele. Ele, o Bismarck. O Romário, pô, é o Romário, né? Sim. É aquilo que a gente sabe, que ele
criava identidade com os clubes que ele jogava, né? Uhum. Então, o cara, eu posso dizer então, quem eu vi jogar, né? Dinamite, esse daí é o concurso. Mas Giovanni também, Pequeno Príncipe, né? E Bismarck também foram dois caras Jogou muita bola. nessa época, mas assim, né? Na época de ouro do Vasco, mas eu também vi Edmundo, Valdir. Valdir Bigode, Vijardel, Pô, né? Jardel, cara. Vijardel, fazer gol do tricampeonato, entendeu? Então, assim, vi muita gente boa. Então, mas assim, o top 3 é Dinamite, Giovanni e Bismarck. E porque são caras que eu sei, Dinamite já não tá mais no nosso plano, mas, pô, é um cara que sempre... Ele é pra sempre. Ele era Vasco. Giovanni é Vasco. E o Bismarck é super Vasco também. Então, esses caras, assim, que você pode falar, porque eles têm identidade com o clube, né? Sim. Diferente de hoje em dia, que os caras... Eles têm identidade com contrato. Exatamente. Vamos lá. Eu vou perguntar uma coisa que você vai falar pelo coração, mas eu quero que você fale pela tua percepção do que você viveu dentro. Maracanã ou São Januário? São Januário. Mas tu não ganhou mais no Maracanã que em São Januário? Cara, então, mas São Januário é diferente, porque São Januário é um caldeirão. São Januário, o jogo começa do lado de fora de uma forma diferente. Porque, assim, o Maracanã, hoje em dia, é também assim, né? Quando eu tinha idade, né, que eu ia muito ao Maracanã, eu era mais isso. novo, né? Então, assim, não tinha a farra que hoje eu posso participar, né? De tomar cerveja lá de fora com o pessoal, comer um churrasquinho de origem duvidosa, né? Uma cerveja quente, um negócio assim. Mas desde pequeno eu ia muito a São Januário e São Januário trazia pra mim já aquela coisa do caldeirão mesmo, sabe? É aquela coisa da grade. Hoje tá diferente, né? Depois de 2000, né? Com o jogo São Caetano. Do jogo com São Caetano, que o Alambrado aí perdeu também aquela característica antiga, mas também acho que sim, foi uma tragédia anunciada, porque botaram muito mais gente do que cabia 146 mil pessoas. muito mais gente que cabia ali. E você vai falar sobre isso, mas joga um adendo aqui no meio. Aquele jogo tava mais pro São Caetano que pro Vasco. Bola na trave, o Vasco tava nervoso, Romário saiu machucado. Sim, olha só, naquele jogo eu não fui. Eu comprei o ingresso para quando foi pro Maracanã, porque a final era dezembro de 2000, e aí Passou pra janeiro de 2001. Mas você viu o jogo. Até aconteceu o desastre. Vi, tava tenso. Romário saiu inclusive que foi tudo, se eu não me engano, posso estar enganado, eu não lembro tanto assim do jogo. Mas o problema todo aconteceu na arquibancada depois que o Romário saiu. Cara, aí você já tá tentando buscar na minha memória um fato que particularmente eu não tô me lembrando agora, mas eu lembro que tava um jogo muito difícil, apertado ali, São Caetano naquele Tava ano um bom time, pô. era um timaço, né? Pra condição que ele tinha, era um timaço, tanto que chegou na final. Sim. Mas no Maracanã já foi outro jogo. Sim. Foi outro jogo, né? Foi outro jogo. E foi inesquecível também. E eu tive, aí você perguntou do Maracanã ou São Januário, né? No Maracanã eu tive a oportunidade de ver o Vasco ser campeão brasileiro por 2 vezes. Sim. Por isso que eu falei. Mas o meu apego afetivo é com São Januário. Que é o que importa. Que é o que importa. O podcast é pra resgatar isso, cara. Resgatar aquilo que você chama de coração, seja lá o que for. Porque assim, no Maracanã, deixa eu ver. Teve os dois campeonatos brasileiros. Eu vi o Vasco ser tricampeão em 94. Tava com meu pai. Então isso aí você também traz um resgate afetivo pra coisa. Mas São Januário é São Januário. São Januário é São Januário. Tem o jogo inesquecível em São Januário. Meu jogo inesquecível em São Januário, eu acho que foi Vasco e São Paulo. Vasco, acho que fez 7-0 no São Paulo. Jesus Cristo. Não valia nada, mas não, era Campeonato Brasileiro. Não, tô dizendo, não era jogo de título, não era jogo de decisão, era um... Não, era o Vasco só ali. Acho que foi
Foi 2000, se eu não me engano. Foi no ano de 2000. Que o Vasco tinha uma pequena seleção, né? Sim, o time do Vasco era muito bom. Foi por causa daquele pequeno investimento ali que o Vasco até hoje tá. Não sei. Não consigo atestar sobre esses fatos. É. Não, Mas mas sim. assim, era assim, tem alguns jogos ali inesquecíveis. Jogos de Libertadores e é por isso que eu tenho um apego muito grande com aquilo ali, porque tem muita história ali. Teu título mais marcante na arquibancada. Esquece televisão. O mais marcante, cara, eu pode falar assim, pô, mas o Vasco foi campeão brasileiro. Mas eu acho que o de 94, como eu tava com meu pai lá, e era uma coisa assim. O tri estadual, pô. Mas não é pelo valor do Não, mas foi o título. tri estadual, não foi? Foi triste Foi estadual. 0x0 com o Fluminense e o Vasco foi campeão por causa do Não, 0x0, não, não não. O foi? Vasco fez, pelo menos no jogo que eu fui, foi 2-0 o Vasco. Contra o 2 de Fluminense. Jardel, contra o Fluminense. E esse jogo foi engraçado porque o Fluminense, a torcida do Fluminense, estava na expectativa de ganhar o Vasco, porque o Vasco fez 2-0 no primeiro tempo. E aí, no intervalo, como eles viram que o jogo tenderia ao Vasco fazer uma goleada, no intervalo pro segundo tempo, eles usaram todos os fogos que eles tinham e todo o pó de arroz. Então, eu lembro disso, do começo do segundo tempo, tá aquela fumaça branca no campo, porque a torcida já tinha desistido, o pessoal indo embora, que o Vasco ali atropelou mesmo. É. Eu vou falar, sabe por que eu me lembro desse jogo mais ou menos? Não desse jogo. Eu posso estar enganado sobre era Vasco 92, 93, 94. Não, eu fui com meu pai, cara. E, se eu não me engano, um tio meu também foi. Eu lembro muito vagamente, eu era muito pequeno. Eu tinha 12 anos, sei lá. É. E foi 0x0 e o Vasco foi campeão por causa disso. Era 2 jogos, então deve ter sido o segundo jogo. Que eu lembro que eles ficavam cantando a bênção João de Deus o tempo inteiro, pedindo pro Ézio. Na época era o Ézio, era atacante do Fluminense. Super Ézio. Super Ézio. Nossa, Jandário de Oliveira. Ézio, né? Saudade dele, cara. Jesus Cristo. Então, assim, eu lembro desse título. Eu lembro especificamente porque meu pai falou, pô, eu já te levo tudo do Flamengo. Eu era moleque, é com meu pai, né? Falou, vamos nesse comigo, que eu acho que vai dar. E eu gosto de sacanear sempre quando não é o meu time. Eu falava assim, vai dar não. Pô, mas tu não gosta do Vasco? Eu falei, mas vai dar não. Vai dar não. Entendeu? Aí eu lembro disso. Tua pior derrota de título dentro do estádio. Aquela que te arrebentou. Tu falou, cara, não é possível. Inclusive, como a gente tá tratando de Vasco, se me permite a licença poética, ou o seu pior rebaixamento dentro do estádio. Cara, assim, eu nunca fui em jogo que o Vasco. Porque eu acho que o Vasco só teve um jogo que ele foi rebaixado, que foi de 2008. Acho que contra o Vitória no É, São São Januário. Januário. Mas eu não fui. Mas, assim, a pior. Não vou dizer nem que foi perda de título, mas derrota. Teve uma derrota que me marcou muito, até porque foi numa. Não sei se você, como flamenguista, estava naquele jogo, que foi 94 mesmo. Acho que foi uma semana depois da morte do Senna. Não, foi no dia da morte do Senna. Eu Foi no tava no dia, né? Maracanã. Então, o Vasco perdeu de 2-0 pro Flamengo aquele dia, aquele jogo. As duas torcidas Eu tava cantaram lá. juntas. É, isso aí. Que teve o cara que pousou no campo, Sim, né? sim. Então, eu tava naquele jogo. E aquele jogo ali foi uma derrota do Ídolo, porque o Vasco tava com um time bom. E teve também a perda do Senna, que também marcou muito, né, pra gente, que era um ídolo. É um ídolo, né? Sim. Mas assim, cara, eu acho que a derrota que mais me marcou do Vasco, eu não tava lá, porque na época eu tava viajando com meus pais, foi a final do Mundial contra o Corinthians. Pô, tu não tava. Não tava porque a gente tava viajando na época. Mas eu tava vendo pela televisão e foi inimaginável aquilo ali. Quando o Edmundo botou a Galera pra fora. É. O maior ídolo. Eu acho que o maior ídolo da história recente do Vasco é o Edmundo. Ali ele achou que tava jogando futebol americano, né? Porque. Eu não sei se ele escorregou, se ele ficou nervoso, se ele tentou tirar muito. Cara, ali só ele vai poder dizer. Igual o Roberto Baggio na 94. Não, ali na foi Copa. futebol americano mesmo. É. Ele errou, ele achou que valia 3, ele acabou. Então, assim, você nunca espera do seu ídolo. Né? Você espera o quê? De um zagueiro, né? Que vai perder o. E como é que você critica o cara? O cara que deu tanto pra você, mas ele tirou o teu maior. Exatamente. E ali, aquilo ali doeu mesmo, porque foi um campeonato
né? Feito pro Vasco ganhar, né? Vamos ser honestos, né? Sendo honesto, foi um campeonato pro Vasco ganhar. Quando o Vasco ganhou do Manchester de 3-0, Foi uma ali. bagunça aquele jogo. Porque tava 60 Não, graus, os caras, pô, os morrendo em caras estavam na campo, praia no dia anterior. os caras cheios de caipirinha, foram jogar, tomaram aquele sacode no dia lá. Que foi um golaço, acho que do Edmundo mesmo, não foi? Que ele deu um totó na bola, a bola passou por trás. Sim, ele dá um toque por trás, tal, abraçou o Romário, né? Botaram a camisa da Super amizade amigos. ali, botaram a camisa da amizade e... Cara, então, depois daquele jogo, né, todo mundo achou que o Vasco ia atropelar o Corinthians, né? Sim. Mas não, foi um jogo duro e nos pênaltis era pro Vasco ganhar, porque o Vasco estava, se eu não me engano, cobrando os pênaltis pro lado da torcida dele, Uhum. né? Então não sei se o Edmundo, pô, quis dar a bola pra galera quando ele bateu o Eu acho pênalti, que ele né? tentou botar no ângulo, cara. Eu queria fazer um golaço, mas assim, cara, final, né? Você não pode ter muito capricho ali. Se fosse um jogo qualquer, acho que você pode, pô, pode inventar, dar uma cavadinha e tal, mas botar a bola lá na arquibancada, irmão. Isso doeu. Dói, né? Dói É. até hoje, quando lembra de... E eu falo, todo amigo meu vascaíno que fala comigo, você vai poder dizer melhor. Dói muito mais que o carrinho do NASA no vácuo pro gol do Real Madrid. Foi do NASA ou do Vitor que passou direto? Cara, você sabe da minha preferência pelo NASA, né? Desde a O escola. NASA é terrível. Esse é o adjetivo que eu tenho pra usar pra ele. Mas assim, né, cara? Era a peça que o Vasco precisava naquela época ali, né? É porque o Vasco ia ganhar tudo, precisou botar ele pra não ganhar tudo. Não, e falam que o Vasco, na verdade, o gol do Real Madrid pegou na quina da cabeça dele. Porque assim, a bola pega na quina, resvala e vai pro gol. Foi numa Vai pro cobrança gol. de falta. Então, Não, mas no primeiro gol bateu nele e na segunda, eu não sei se foi o Vitor ou foi ele, que o Raul corta pra dentro e passa a batida assim. sim, Quase. tá até hoje, tá. Tá até hoje deslizando o Fizer um gramado. meme dele, né? Porque naquela época não tinha isso, mas hoje se fizesse, O gol do Rodrigo Mendes bateu no pé dele, a falta no estadual de 99. Que ele tava na barreira, ele deu o pezinho pro Rodrigo Mendes, a bola desviou no canto. E eu acho que ele fez a falta do Pet, não foi? Foi Aí 2001? tu me Foi quebrou, aquele? 2001. Eu Acho não que lembro foi, se né? 2001 foi ele. Cara, Aí, se foi ele, ele tá no tá no Hall da Fama. Hall da Fama dos mais azarados do planeta. Mas assim, ao mesmo tempo que o Vasco em 2000 teve essa tragédia no Maracanã, ele conseguiu se redimir no ano, que foi ganhar a Mercosul, que é o jogo do século, né? A É virada do por isso que século. você falando de jogo, você não falou da Mercosul, né? Que você não foi na É, final. não fui, até porque era mais novo e também não. O primeiro jogo não lembro quanto é que foi, mas assim, era São Paulo, era uma outra época, assim, não me. Não cabia você ir. Mesmo porque isso foi em 2000. 2000, A gente tinha 2000. 18 anos, cara. 18 anos. Aí eu queria. É importante porque esse é um dos jogos pra história. Eu acho que do mesmo jeito que o Pablo falou, o Chicão falou da Libertadores, eu acho que a Mercosul, que é um título de segunda prateleira, né? Comparando mais ou menos a Copa do Brasil com o brasileiro, tal, um título de segunda prateleira sul-americano, não é igual uma Libertadores, mas ele é um dos jogos pra história. E ele tem os mesmos requintes, eu acho, do Flamengo de 2019. Um jogo, e até pior, porque o Vasco começou perdendo de muito mais. Fala pra mim, você tava vendo esse jogo, como é que foi isso pra você? Então, tava assistindo, né? E aí quando começa o jogo, acho que sei lá, poucos minutos já o Vasco já toma o primeiro. Uhum. E aí daqui a pouco toma o segundo, você acha que é o replay do primeiro ainda, né? Não, mas já era o segundo. Aí termina o primeiro tempo 3-0 Palmeiras. E aí você já começa a lembrar, né, do Mundial, que já havia perdido, já tinha Sim. perdido o estadual pro Flamengo. Então você começa a lembrar das derrotas e fala assim, pô, vai ser mais uma vergonha para suportar, né, em final. Mas pelo menos chegava na final, né? Mas aí o Vasco faz o primeiro. Aí você fala assim, pô, será que vai? Fazer 4? Aí o segundo, aí você já, pô, já até se ajeita, né? Começa a ficar nervoso. Aí quando o Vasco empata, você fala assim, pô, Vai virar. vai virar. E eu acho que isso, quando o Vasco empata, ele consegue desestabilizar todo o time do Palmeiras.
Porque o quarto gol não demora muito a sair. Não demora. E o quarto gol sai de uma lambança ali na área. E foi o Romário até que fez o quarto gol. Sobra pro cara. E ele até fala, né, que na pequena área ali, porra, Não ele dá vai mesmo. ser o cara pra sempre da pequena área. Sim. E quando o Vasco faz 4-3 no Palmeiras, cara, não sei, a alegria que você sente, né, num momento desse de superação, pô, aquilo ali foi superação total. O Vasco tinha acabado de trocar o técnico, né, entrou o Abel não, desculpa, o Joel, Papai Joel. Sempre ele, né, cara? Papai Joel entra ali e naquele jogo, acho que ele entrou pro time naquele jogo e faz aquele milagre, né? Faz aquele milagre. Porque assim, dizem que a história dos bastidores daquele vestiário ali foi um sacode que os caras tomaram, assim, que foi histórico. Tinha gente muito grande naquele time. O Vasco tava com -1, eu acho. Júnior Não Baiano, lembro, não lembro. expulso, eu Não acho. lembro. O Vasco Não tava seria com nenhuma surpresa o Júnior Baiano expulso, no caso, mas. É, Absolutamente. acho que o Eu, Vasco como tava com -1. flamenguista, absolutamente não teria problema Acho que o nisso. Vasco tava com -1 naquele jogo e consegue fazer essa virada do século, né? Que é marcada na vida de qualquer vascaíno, né? Sim, Como eu, sim, doente. sim. E como é que é a tua rotina de estádio, cara? Porque cada um tem uma diferente, né? O São Januário não é tão próximo da sua casa. É Não, próximo aqui na Zona Norte, mas. não, da minha casa para São Januário, eu levo uns lógico, né? Indo de táxi ou de aplicativo, uma meia hora mais ou menos. É, perto. Perto, relativamente Como é perto. que é a tua rotina? O jogo é 4 horas. Chega no São Januário que horas? Um jogo sendo às 4, É. mas aí teria que ser. Cara, aí vale a pena. Domingão às 4. Não tem mais jogo às 4, né? Não, Hoje em domingo dia. tem, pô. Tem jogo às 4 horas? Sim, domingo às Tem 4. muito tempo que eu não vejo jogo às 4 horas do Vasco. Sempre 6 horas, 9 horas da noite. Esse horário maluco também que faz você. Perseguido o Vasco, né? Não, mas assim, é legal você chegar sempre umas 2 horas antes pra tomar uma cerveja, né? Pô, se ambientar ali, tá? Encontrar uma galera. E ali, né? Lógico, os vascaínos que estão assistindo sabem que São Januário ele tem quando você chega na curva ali, tem um bar do metal, da galera da Vaz Metal, tem um bar que é só metal. Tem o galera do samba, né, da Barreira do Vasco. Aí do outro lado tem a galera do funk. Então, assim, você pode curtir qualquer ambiente ali, é uma festa do lado de fora. Que não necessariamente ela termina depois do jogo, porque depende do resultado do jogo. Mas assim, é um lugar muito eclético, que você tem vários ambientes. Então vale a pena, né? Tanto que muito turista, quando tem só jogo do Vasco, né? Os caras vão para São Januário porque ali é uma experiência antropológica. Que Digamos isso. assim. Hoje tu escolheu um. Eu tô Eu vou ter que lendo. entrar no Google. Tô lendo. Pra conversar Li contigo. no livro. Agora vamos lá. O Vasco, ele. A gente vai falar do presente do Vasco lá na frente, mas no geral, não falando especificamente do presente. Como é que você lida com as provocações? Como é que você reage? Porque o que você fala é um problema seu. Internamente, como você reage às provocações que você recebe por causa da situação do Vasco? Cara, eu vou te falar que hoje em dia é bem menos. Eu acho que isso que tá tornando um pouco, na minha opinião, né, o futebol um pouco chato. Né? Porque, por exemplo, quando a gente era mais novo, segunda-feira era um dia muito cruel de se chegar no colégio, né? Porque ou você chegava para sacanear os seus amigos, ou você chegava para ser sacaneado. Não tinha outra opção. Hoje, por exemplo, você chega numa roda de amigos e o cara vai te falar assim: ah, pô, teu clube. Você já. Parece que você já tá acostumado com aquilo, ou então assim, já não tem a mesma graça que tinha antigamente de zoar, porque assim, é a minha opinião, né? Os clubes já não têm mais aquela. Eu não sei, não os clubes, mas os jogadores, né? Não fazem você querer se dedicar tanto para aquilo, né? Você amar tanto. Porque você ama, teu clube você ama, mas não necessariamente quando tem um jogo, assim, você dá tanta importância para aquilo. Né? Pelo menos assim, no meu olhar para o Vasco hoje, o Vasco de Sim, sim. hoje, né? Mas
aquela coisa de um sacanear o outro. Você vê que até o jornal mesmo, antigamente no jornal saía, né? Hoje é um jornal ou outro que. Também hoje quase jornal não existe Antigo Jornal dos mais, né? Esportes. Tinha aqueles trocadilhos e tal. Nem os jornais que faziam os trocadilhos fazem mais. Aquelas As piadinhas. coisas Então, estão ficando um pouco mais chatas, né? ficaram chatas. Ficaram chatas. Vamos caminhar um pouquinho. Camila. Camila é o quê? Cara, a Camila se diz Vasco, né? Vai ao estádio? Já foi a estádio comigo. Deu sorte? Não, a Camila é pé frio, né? Por isso que eu também deixei ela de ir a jogo com ela, porque ela é pé frio. Então, assim, às vezes eu tô assistindo o jogo em casa, ela passa, o Vasco toma um gol. Aí eu falo, sai daqui, Jesus sai daqui. Cristo. É. Não, mas ela, quando eu a conheci, ela já tinha uma certa identidade com o Vasco, uma simpatia com o Vasco. Não era, lógico, não tinha aquela. Não é maluco que nem a gente. Não é maluca, mas quando eu a conheci, acho que isso também me fez gostar um pouquinho mais dela, porque ela era Vasco, E entendeu? Sofia? Sofia. Então, a Sofia foi engraçado, porque assim, a Sofia, desde o início, eu tentei doutrinar, né? Porque o filho você doutrina, tá? E a Sofia, quando era pequena, ela gostava do Vasco, até porque ela viu o pai como Vasco, ela gostava do Vasco. E ela tinha. E a gente sempre brincou muito assim, porque a gente tem que ser sincero, Rio de Janeiro, né? É Vasco e Flamengo. Isso é corte, tá? Isso é corte aqui certinho, assim. Até derrubei a mesa aqui, olha. Gostei disso. Ou então já foi, né? Ou então a gente carrega isso dessa rivalidade. Não, da nossa É, geração, todo mundo fala a mesma coisa. E graças a quem? Porque eu acho uma delícia que você critica a gestão dele, mas é graças a quem? cara, olha, vou te ser muito sincero, você acho que tocou num ponto aqui que eu vou um pouco na contramão da torcida do Vasco, porque eu o conheci, tá? Você conheceu o doutor? Conheci o doutor Eurico Miranda. Hum. Eu tive com ele em uma oportunidade, acho que foi na posse da última gestão dele, porque eu também tenho amigos que fizeram parte da. Eu lembro da sua foto com um copo de uísque e um charuto. Isso aí. Então, assim, cara, é, era um gentleman. Era um gentleman. Você tá me dando um corte atrás do outro. Que tá uma delícia isso. Não, porque assim, sendo sincero, assim, você tem que separar a pessoa Do personagem. do personagem. Então, assim, quando ele entrava no personagem, pode falar palavrão aqui? Pode, né? Quando ele entrava no personagem, puta que pariu, era foda mesmo. E era um cara que era Vasco. Todo mundo fala sim. assim, não, ele nunca gostou do Vasco. Cara, não, acho que se não fosse por ele, o Vasco. Tem até um documentário dele, não sei se você já assistiu, Não vi. que mostra ele. A mão. Esqueci agora o nome, Que mas balança o berço. é quase É um isso. filme de terror. Não, mas assim, você vê que era um cara que ele vivia o Vasco, ele era Vasco. E ele era, por muito tempo, eu acho que até hoje esse estigma fica, que o Vasco se tornou ele. Então, eu acho que muito do que a imprensa não gosta do Vasco, do que outros times, outros torcedores, outros presidentes de clube não têm simpatia por Vasco, foi por causa desse passado criado. Mas ele não quis se colocar do tamanho do Vasco? Cara, o ser humano tem o ego, né? Então, assim, eu acho que chegou num momento em que nada podia detê-lo. Ele se achava acima de tudo, acima do Vasco, né? Acima das confederações, de tudo. Então, assim, muito poder, quando você dá muito poder para uma pessoa, né? Se ela não sabe gerir aquilo, ou ela coloca. Quando a pessoa sabe gerir, né? O poder, ela pode levar, né? O que ela administra para um patamar, né? Acima do comum, do normal, ou então ela pode acabar com tudo. Né? E hoje o que a gente vive, né? Administrativamente do Vasco, para o Vasco se reerguer, eu acho que vai levar um pouco de tempo. Então, eu vou entrar um pouco nisso, mas antes eu vou perguntar um pouco do antes para a gente chegar aí.
Porque o Vasco, na minha adolescência, no início da minha adolescência, foi o Vasco tricampeão estadual, que 2, 3, 4, 92, 93, 94. E na época, o Flamengo não disputava com o Vasco ainda. Cruzava, era muito Vasco Fluminense na época. A gente começou a voltar, tá na mesma página, que o Flamengo foi campeão em 92, brasileiro, junto com o Vasco campeão estadual. E aí a gente voltou a cruzar os bigodes em 96, que o Flamengo tava com o Papai Joel, e a gente foi campeão invicto, mas acho que não teve final, ganhou a Taça Rio, algo do tipo. E a gente começou uma história. E eu vi um Vasco na minha adolescência muito vitorioso. Porque a minha adolescência, dos 12 aos 18 anos, era o Vasco. 97, 99, 2000, 2001. Só que essa chave virou muito rápido, eu acho, pro Vasco. Do muito sucesso para uma desgraça complexa. Um clube do tamanho do Vasco ser rebaixado é de um impacto que as pessoas não entendem. E ele engatou num processo muito ruim por muito tempo. Como é que foi para você, como torcedor, passar por esse processo do Vasco? Porque assim, entenda, vamos deixar lá na instituição Vasco. O Vasco como time se apequenou. Não a instituição centenária e tal, gigante e tal. Mas o Vasco como time se apequenou. Chegou uma hora que ele estava acostumado a não ganhar jogos. Era muito não usual isso, ver um vascaíno falar, vai jogar terça-feira com, sei lá, cara, o time da Série B e perde. Segunda-feira contra o CSA, né? Entendeu? Como você reagiu? Como foi pra você viver esse momento de crise do Vasco? Cara, o primeiro rebaixamento do Vasco já mostrou ali que era um caminho que, se não houvesse uma gestão séria, né, gestão administrativa, porque o Vasco na época era associativo, o próprio time mesmo, né? Quando você começa a montar time que não tem o prazer de jogar no clube, que não tem aquela dedicação, que não tem identidade com a torcida, você corre o sério risco de acabar com o time, acabar com o clube, né? Então, assim, para mim, eu comecei a ver que o Vasco estava entrando num caminho ali muito difícil de sair, né? Quando no ano seguinte o Vasco joga a Série B, é campeão. Mas assim, né? Aqui no Brasil ser campeão da Série B é a mesma coisa que nada, né? É mais que obrigação, né? Sim. Era uma obrigação. Mas você vê que quando o Vasco volta para a Série A em 2010, não representou nada. Porque volta a ser um time sem expressão, Sim. que ficou ali um tempinho, até 2011, né? Monta um time forte, não forte de maneira técnica, Foi campeão da Copa do Brasil. mas na raça. Contra o Curitiba lá, não foi isso? Foi. E foi o último título de expressão do Vasco, né? 2011, Copa do Brasil. Mas, assim, aquele ano, 2011, o Vasco... Não quiseram que o Vasco também fosse campeão brasileiro, né? Porque o Vasco chega... Quem não quiser? Cara, Como então... assim não quiser? Porque assim, o Vasco, alguns jogos, já na fase final, ele foi garfado. Isso aí, fato, foi garfado. Como é até hoje. Mas assim, garfado. A gente sabe que é Tem verdade. que ter lenço aqui agora, cara, no podcast pra chorar. Porra, Não. Isso é uma verdade que o Vasco não tem. O Vasco não tem malandragem, eu acho. Os jogadores não têm a malandragem com a arbitragem, por exemplo, que outros clubes têm. Né? Eu não estou falando nem de roubalheira, não, porque isso aí, né, não, é uma coisa que... Mas eu estou falando de realmente de ter malandragem em campo, de fazer uma catimba. Eu não vejo, há muitos anos eu não vejo um jogador do Vasco se impor para a arbitragem. É muito passivo. Eu acho que um time que é muito passivo, um clube também que se torna ser muito passivo, aceita o que vem. E isso tornou o Vasco, e isso que se tornou o Vasco, né, ao longo dos anos, se apequenando diante de clubes que ele sempre fez frente, né? Bom, o Vasco, a gente não tem como fazer isso, porque demoraria muito.
falar da história do Vasco como clube, como instituição. Ele tem uma história muito bonita, né? O primeiro clube a aceitar negros pra jogar e tal. Todo mundo sabe, acho que todo mundo que entende futebol, acho que até no podcast pessoas que não entendem, acho que a gente pode resgatar um dia, falar de história de clube, mas não é o caso hoje. Mas o que da história do Vasco, da estrutura Vasco, da instituição Vasco, te moldou de personalidade? O que te ajudou a ser uma pessoa como você é? O que você destaca do Vasco? Você fala, pô, isso me representa, eu mudei por causa disso no Vasco. Cara, o Vasco, essa história, né, do Vasco, que até é um slogan, né? Que é o clube com a história mais bonita do Brasil, então, pela luta contra o preconceito, e de todas as formas, né? A gente teve, 2020, foi o primeiro clube, acho, com a camisa LGBTQIA+, teve aquela... Na faixa, né? Isso, é. Então, assim, o Vasco, ele tem essa coisa de quebrar paradigmas e ser um clube de vanguarda. um clube de vanguarda. Então, assim, isso, né, é uma coisa que sempre me chamou muita atenção no Vasco. E a questão também, hoje não mais, mas no passado era um time de superação. O próprio jogo que a gente falou do Vasco e Palmeiras Sim. é um jogo que motiva você, pô, quando você não tem nada, você busca tudo, né? Então acho que o Vasco, para mim, representa isso. Ser um clube que mostra a superação, que é possível superar seus desafios. O que eu vou te perguntar pode parecer muito superficial. Muito pequeno. Mas eu quero que você olhe o que o Vasco era e o Vasco como tá. Porque é uma pergunta que vem de dois lados. Você acha que você, num prazo razoável de tempo, vai conseguir ver o Vasco com glória de novo? Cara, Entenda, não é pra sempre. Não é isso. Mas eu acho que o que tá faltando um pouco no Vasco que a segunda pergunta seria o que tá faltando. porque assim, o que falta para ser grande novamente, voltar a ser grande? Eu acho que falta humildade. Humildade de quem está à frente. Porque, por exemplo, você tem que pegar times como o próprio Flamengo, os times do Rio, né? Flamengo, Botafogo, Fluminense. Todos, né? Uns já estiveram muito piores, já estiveram na Série C. Esse é um assunto polêmico. A gente... Mas, assim, tiveram a capacidade de se organizar financeiramente. O próprio Botafogo, eu estava lendo outro dia que, há uns anos atrás, estava com R$ 33 na conta bancária. Essa semana estava na internet. E hoje é um clube que soube vender. Então, por que o Vasco não soube vender? O Vasco, pra mim, é o único exemplo de SAF que não deu certo. Não a modelo SAF. Mas pra quem foi vendido, não deu certo. Por quê? Mas aí é uma história que meu advogado pediu para não comentar. Na sua opinião generalista, como torcedor... Como torcedor, eu acho que, assim, quem estava à frente do Vasco naquele momento foi muito afobado. Porque, assim, a situação era de emergência, mas você também não pode vender seu maior patrimônio para qualquer um que ofereça, né? E não ofereça garantias ainda, né? Porque até hoje o Vasco está brigando na justiça para poder afastar a antiga SAF, para poder revender para conseguir alguma coisa. Sim. Mas eu acho que o que faltou ali foi um pouco de maturidade administrativa. Né? Gente, alguém roubou o Beto, cara. Não, porque assim, eu não posso usar determinadas palavras, então... É igual quando o cara é feio, né? Que a beleza falta na pessoa, né? Não pode colocar de feio. Na fila da beleza tiraram ele e pediram pra ir pro outro lugar. Isso aí. Tá bom. Se você... Eu não gosto de perguntas clichê, mas essa eu vou me divertir um pouquinho. Tá bom. O Pedrinho, acabou a gestão do Pedrinho, você ganhou. O que você vai fazer? O que eu faria?
Cara, primeiro eu teria que ter uma equipe boa do meu lado, né? Porque assim, Isso é a tangente, que você tá saindo pela tangente não é muito. tangente, porque, por exemplo, se eu fosse o Pedrinho, eu teria que reconhecer. Porque assim, eu vou ser sinceramente, eu não sei qual é a habilidade, que eu digo, a habilitação do Pedrinho para ser gestor, tá? Ok. Por exemplo, se fosse eu, né, teria que reconhecer, eu não sou gestor, né? Eu sou político. Político, né? Consigo. Sim. E então, primeira coisa que eu faria era ter uma equipe boa para mostrar, ó, você tem que fazer isso. Porque sem base, sem apoio, você não faz nada. Eu acho que assim, o Pedrinho, ele entrou como uma salvação, mas quando você vê uma salvação que no meio do caminho também me parece perdido. Me parece perdido porque não teria o apoio, Você entendeu? traria o Coutinho nas condições que o Coutinho pediu pra vir? Cara, assim, o que que acontece? Vende, né? Vende camisa, vende O copo. retorno comercial é óbvio, É, então. mas no campo. No campo, eu acho que não é culpa do Coutinho. Porque não adianta Justo. você Justo. ter Justo. um cara que é, pô, acima da média jogando com um cara que, pô, eu vou lá, entendeu? Então, assim, Eu. você tem que ter. É, cara, assim, uma andorinha não faz verão, entendeu? O cara tem que, pô, ter pelo menos ali uma galera pra jogar com ele. Achavam que o Paê podia ser E uma começou dupla. sendo. O Paê, quando chegou no Vasco, jogou muito bem. Jogou. Não, o Paê teve uma passagem espetacular no Vasco. Só que assim, o Coutinho precisa de alguém pra jogar com ele ali, pô. E O Coutinho joga muita bola, meu irmão. Nossa senhora. tanto que o último jogo do Vasco agora, Vasco e São Paulo, Jogou demais, meu jogou irmão. Ele demais, joga cara. muita bola, cara. E assim, Jesus. técnico, acho que técnico é uma coisa que precisa no Vasco. Precisava, né? Vamos ver agora, porque é a segunda passagem do Diniz, O né? dinizismo. Só que assim, primeira passagem dele, o Vasco estava na segunda divisão e agora, né, tá chegando um novo gerente de futebol aí também para ver se nessa janela agora dá uma melhorada, mas Tem uma janela toda pra fazer. é isso que é o negócio, é saber fazer também, né? É. Eu não perguntei pra você uma coisa que eu não vou perguntar. Eu vou perguntar de outro jeito. Porque eu conheço você há muito tempo, desde que eu te conheço, você é muito Vasco, você é maluco também. Eu não eu pergunto todo mundo, para todo mundo eu pergunto isso. No teu momento de maior angústia, qual foi o momento que você pensou em desistir do Vasco? Eu não vou te perguntar isso. Eu vou te perguntar o que que você diria pro torcedor hoje, que hoje tá muito difícil a gente manter torcedor novo, aficionado por um time. A gente vê mais moleque hoje com a camisa do Barcelona, camisa do time da gente. Do Real Madrid, camisa do time da gente. Uhum. Eles querem ver Premier League, mas não querem ver Campeonato Brasileiro. É. O que que você diria hoje para um moleque, um vascaíno que tá querendo desistir? Tava assim, cara, vou ver Liverpool e, sei lá, Wolverhampton, mas não vou ver Vasco Bahia. O que que eu diria para ele? Porque se você é o reflexo do que é um torcedor para mim. Assim, eu acho que sempre quando a gente tenta motivar alguém a torcer pelo clube, a gente não vai atrás um pouco, né? Vai na história, vai mostrando que o clube ele vive de superação, né? Não é porque é a mesma coisa chegar agora e falar, vamos supor que o Vasco tivesse ganhando tudo, né? Mas assim, lá atrás, né? Botar alguém para torcer, por exemplo, pra um time, não vou falar time do Rio, vou falar de São Paulo, Palmeiras. É fácil torcer pro Palmeiras, né? Você convencer um garoto a torcer pelo Palmeiras. Sim, desde 2018, enfileirando. Então, assim, pra uma criança, pro Vasco, eu acho que a gente tem que sempre buscar a história, mostrar que, pô, é um clube de superação e que, assim, a fase, né? A fase vem ruim há um tempo, mas, cara, tem uma frase muito boa que meu pai fala que é: não há bem que sempre ganhe, não há bem que sempre ganhe, nem mal que sempre dure, né? Então, assim, há de ter esperança. É. Eu vi um dessas trends, tal, esses stories que passa, que é o Tom Hanks, ele tá numa mesa com muitas pessoas e ele fala que vai passar. Ele fala que você não tá se sentindo muito mal, vai passar. Você não tá se sentindo o melhor do mundo, também vai passar. Que o tempo, ele que vai resolver tudo pra você. Sim. Assim, dito isso tudo, a gente tá quase finalizando aí nossa casinha aí.
qual é a lembrança, e aí pode ser jogo, pode ser ídolo, pode ser momento com a sua família, qualquer coisa. Qual é a lembrança que mais te arrepia quando se trata de Vasco? Aquela que você ter, ela te deixa maluco. A lembrança me deixa maluco. É, Eu acho. a que te arrepia até hoje. Tu pensa nela, tu... Que Se eu- você falar o gol do Pet, eu vou entender. Mas a pergunta é: se eu estava no estádio, Tanto faz. qualquer. Tanto faz. Tanto Cara, faz. tem muito gol que me arrepia. É, Até pode ser. hoje, lembrar. Mas um específico. Deixa eu ver. Cara, muito jogo na cabeça, cara. Sim. A gente é velho, cara. Acontece isso quando a gente é velho. Pô. Pra essa pergunta eu não tava preparado, não. Mas a graça é essa, né? A graça é essa, né? Eu tenho que jogar alguma coisa pra você pensar. Cara, então eu vou voltar então a 1989. O gol do Sorato. Pô, grande Sorato. Sorato na final. Vasco e São Paulo. Acho que aquele gol ali, cara. Aquele gol ali é maravilhoso. Tá bom. Maravilhoso. Tá bom. Então, finaliza aí. Fala alguma coisa que você acha importante falar pra tua torcida, da tua... Não de recado pra torcida, isso, mas fala da tua emoção, fala do último recado da tua... do que é ser vascaíno pra você, alguma coisa pra gente poder encerrar. Cara, eu tenho uma frase. Gente, eu tô na Eu minha, tenho uma né? frase que é muito boa. Que é. Ser vascaíno é muito bom. Só é ruim quando tem jogo. Tá bom. Mas assim, o Vasco é uma cachaça. Aliás, o futebol, né, pra gente mais velho, assim, eu acho que a geração mais nova seria bom recuperar isso, mas é uma cachaça que a gente, em casa, a gente sempre escuta assim, pô, mas já tá vendo futebol de novo. Nossa. Pô, o Vasco tá jogando de novo. Tem que explicar, não, porque tem jogo quarta, sábado, domingo, então, pô, já vai pra jogo de novo. É. Mas é isso, acho que o futebol pra gente, a nossa geração vai ser sempre. O nosso clube do coração vai ser sempre o nosso companheiro. É. Concordo. Que vai nos dar alegria, vai nos dar tristeza. E mesmo assim, é um casamento, né? É um casamento que começa na infância. É, verdade. É o primeiro amor, né? É o primeiro amor. É o primeiro amor. Então, bom, agradeço você ter vindo. Você é um brother de longa data. Você como Bito. Engraçado que hoje foi minha dupla sertaneja, né? Hoje veio o Bito e o Beto. Eu tinha que fazer alguma piada sobre isso em algum momento. Você faz parte de um grupo seleto de pessoas que eu comuniquei que eu tava nesse projeto e na hora falou, quero ir. Isso é muito foda pra mim. Vocês não têm ideia. Tá começando uma coisa nova que eu larguei tudo que eu fazia pra fazer isso uma carreira, que eu acredito muito. Vai ser sucesso. Já é. Agradeço muito. A gente deixou de falar algumas coisas. A gente gosta do mesmo tipo de música, e isso influencia muito no que a gente pensa. A gente tem outras coisas, desde a época de escola que a gente tinha. Mas eu acho que tem outros programas aí que você volta. Você pode fazer o programa do Bito e o Beto, O Bito e o Beto. que é Flamengo, né? Bem, Então, a gente faz um Flamengo e Vasco. Pô. Gostei. Faz um Flamengo e Vasco só pra um sacanear o outro. Vai ser legal. É porque assim, é isso que falta. Falta essa interação e pra nova geração, como você estava falando, eu acho que falta Sim. essa sacanagem, um sacanear o outro, Sim. lembrar, pô, o cara fala assim, pô, gol do Pet, aí vai falar assim, pô, mas Esse projeto faz parte disso, porque esse projeto, eu recebi uma observação da Bárbara, a madrinha da minha família, da minha esposa. Eu vou até ler o que ela escreveu. Aqui, ó. Ela mandou pra mim assim, ó. Te desejo todo o sucesso do mundo, Bruno. Que Deus abençoe sua trajetória com muita luz e que a Arquibancada de Ouro possa fazer a diferença de muitas crianças e jovens. Acho importante levar pessoas que transformam a vida pelo esporte, especialmente pelo futebol. Muitos jovens que amam futebol precisam ser resgatados. Então que esse propósito também faça parte da sua missão. E é isso. A gente tem hoje uma geração que não entende o que é emoção da gente. Que é tudo muito rápido.
tudo num story, num é. reel passa em 30 segundos, e eles não aprofundam o amor da gente, de onde ele veio. O que a gente sai 2 horas antes do jogo, ou sai 10 horas da manhã para ir pro jogo, ou que a gente não dorme. Já Se o time... acorda pensando no jogo. E passa mal no dia de uma final, ou se o time perde, a gente não dorme, cara. E se ganha, também não dorme. Entendeu? Eu ia perguntar pra você o que você pensa do Vasco no Mundial, mas é uma sacanagem que não vale a pena fazer nesse momento. Mesmo porque o mercado já fechou essa hora, É, a gente... entendeu? Eu não ia deixar passar, Sim, inclusive essa. Bota a música do Trapalhões no fundo, né? Meu irmão, agradeço pra caramba você ter vindo. Agradeço a todos vocês que viram mais um episódio da Arquibancada de Ouro. Esse é o 4º. Numa noite que foi uma dupla aí. Agradeço a Delago Móveis Planejados, a WX Móveis para Escritório. Agradeço também a JL Reformas. Tem uma outra empresa que no futuro, que ela trabalha no ramo alimentício, que ela vai estar conosco em pouco tempo. Eu vou agradecer ela já já, que inclusive é da esposa dele. Já já vai estar apoiando a gente aí na causa. Camila, seu nome é para estar aqui. Mas de qualquer forma, agradeço a todo mundo. Agradeço aos meus apoiadores, que eu já mencionei. E semana que vem a gente está de volta. Esses episódios vão estar durante a semana aí, a gente vai se vendo. Obrigado, galera. Boa noite. Até a próxima.